Beberam água, tomaram café, foram ao banheiro, tudo bem por aí? Vamos para a segunda parte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí, muito bem, muito bem. Vamos para a segunda parte. Então, na primeira parte, a gente falou sobre o que é REITs americanos. Nessa segunda parte, eu vou ensinar vocês a montar uma carteira de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Aqui, não vou entrar na parte de critério de avaliação de fundo imobiliário, porque é a mesma do Brasil. Então, o mesmo passo a passo que você faz para as aplicações no Brasil, você vai fazer para as aplicações nos Estados Unidos, certo? Então, é a mesma análise, sem tirar e nem mudar nenhuma informação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma carteira de fundos imobiliários com foco em renda periódica em dólar. E aí a gente vai ter alguns critérios específicos para montar essa carteira, que é muito importante que você entenda. Quando a gente está montando uma carteira de investimentos, primeiro a gente começa pela aquela estruturação que a gente aprendeu lá no finalzinho de renda variável nacional. Eu tenho que levar em consideração que metade do meu patrimônio pode estar em renda fixa, metade em renda variável. Dentro daquilo que é para a renda fixa, eu vou ter investimentos de segurança e de liquidez. Dentro da parte renda variável, investimentos de crescimento e investimentos de rentabilidade, né, e de rendimento. Aqui, nós estamos falando do mercado de fundos imobiliários, onde o foco deles é, dentro da sua carteira, trazer rentabilidade e rendimentos. Então, vai ser a partir dessa carteira que você vai conseguir receber renda passiva, ou seja, aquele dinheiro que cai na sua conta sem que você tenha que trabalhar por ele, trabalhar a mais por ele. E aqui a gente vai levar alguns critérios em consideração. Primeiro, periodicidade de dividendos. Fundos que possuem distribuição mensal e trimestral. Então, a gente vai ter que fazer uma mescla entre fundos que pagam todo mês e fundos que pagam a cada 3 meses. Porque lá nos Estados Unidos, você vai ter essas duas características. Fundo que vai pagar mensal e fundo que vai pagar trimestral. Então, os fundos trimestrais, eles pagam um pouquinho mais de renda, mas é exatamente pelo fator de que eles não estão distribuindo todo mês, e sim a cada 3 meses. Então, ele junta o valor que ele pagaria no primeiro e no segundo e distribui no terceiro mês. Então, a gente vai ter que se atentar a isso também, porque se a ideia é receber renda mensal, a gente vai ter que ter uma estratégia melhor na hora de criar essa carteira para que você tenha essa renda trimestral sendo diluída e recebida todos os meses. Diversificação. Distribuir o investimento em diferentes setores imobiliários para reduzir riscos. Isso vale tanto para o Brasil quanto os Estados Unidos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, que a gente vive falando aqui. Então, você não vai comprar só logística, só armazém, só dívida, só agro. Você vai comprar diferente. Lá nos Estados Unidos não tem agro, mas é a mesma estratégia que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, a gente vai diversificar entre bons setores. Qualidade e estabilidade. Selecionar REITs sólidos com histórico de crescimento e pagamentos consistentes. Aí nós vamos falar dos dividendos aristocráticos. Empresas que se classificam como boas pagadoras de dividendos, certo? Então, esses são 3 critérios que nós vamos levar em consideração. Então, a gente vai dividir essa carteira em 2 passos. Tem o primeiro e tem o segundo aqui. Começando pelo primeiro, REITs de pagamento mensal, receita frequente. Aqui a gente vai ter, por exemplo, para renda imobiliária, o Realty Income, que eu mostrei para vocês agora, que é do setor comercial e de varejo, lojas físicas, farmácias e supermercados. Aqui eu vou fazer uma abertura de uma planilha para mostrar para vocês também essa recorrência de pagamento de renda. Tá? Eu já tenho ela aqui montada, estruturada, bonitinho, né, dentro da apresentação, mas eu vou mostrar para vocês ali dentro de uma planilha também como fazer isso. A gente vai ter o STAG, ou STAG industrial, que é do setor de logística de armazéns industriais. Nós vamos ter o Agri Realty Corporation, que é o ADC, que é do setor de imóveis comerciais de necessidade essencial. Necessidade essencial, eu sei que parece redundante, mas é assim que aparece lá, tá? A descrição deles. Necessidade essencial. Se é uma necessidade, provavelmente é essencial, mas, enfim, né? Eles colocam as frases deles. É sobre isso. Então, aqui eu tenho 3 fundos imobiliários de setores diferentes, mas que têm o pagamento periódico mensal.
Então, vamos começar a construir a nossa planilha. Eu vou trazer vocês para cá. Espera aí que eu não estou na aba da planilha. Deixa eu abrir aqui para poder compartilhar com vocês. E essa planilha que eu vou montar agora, ela vai estar disponível para vocês na descrição da aula, junto com os e-books que nós vamos ver. Então, olha só. Aqui eu vou colocar... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, minha planilha. Tá. Aqui, ó, eu estou construindo uma planilha do zero para vocês verem como é simples, mas que é muito importante que você tenha essa consciência. Então, aqui eu vou ter o fundo. Eu coloquei como fundo, mas vocês podem colocar REACH, tá? Porque como a gente está falando de mercado internacional, aqui eu vou colocar o fundo, ou o código, né? Ticker, código. Eu vou colocar preço, dividendo, periodicidade, setor, e vou colocar aqui os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e... eu coloquei dezembro junto. Dezembro. Muito bem, colocamos os meses. Então, quem que nós temos ali na nossa apresentação? Vamos pegar os códigos. Nós temos o OU, que é o Realty Income. Então, eu vou colocar aqui, ó, Realty Income, que é o OU. Nós vamos colocar o STAG industrial, que é o STAG. STAG industrial. STAG. Vocês devem ter reparado que no final dos códigos dos fundos imobiliários americanos não tem 11. Isso é uma particularidade brasileira. Aqui a gente vai colocar o Agree Realty. Agree Realty, que é o ADC. E vamos pegar os setores. Comercial e varejo. Ó. Comercial e varejo. Depois, logística e armazéns. E o agree é imóvel comercial e necessidade essencial. Eu vou colocar como comercial. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos procurar o preço, o dividendo e a periodicidade de pagamento de renda. Então, nós vamos vir aqui no Status Invest. Aqui eu já estou na aba do WOW, né, do Realty Income. Eu vou pegar o preço, 57,9. 57,9. Lembrando que isso aqui está em dólar. Vou colocar o S. A dólar. Vou pegar o dividendo. Vamos ver os dividendos. Ó, primeira coisa, frequência é mensal, tá vendo? Barrinha azul significa que é dividendo mensal. Vamos pegar os dividendos. Então, olha só, a média do dividendo está na casa aí dos 25 centavos de dólar. Então, ele é 0,25 de renda mensal e mensal. Com isso, nós vamos pegar esse 0,25 e vamos colocar aqui no primeiro mês e vamos copiar para os demais meses. Só que vale ressaltar que você vai ter um desconto de 70%, de 30% no imposto. Então, o ideal é que esse desconto seja mensal, mas eu vou colocar aqui no final o total menos 30%
e resultado final. Porque eu vou trazer para você aqui o valor total. Então, eu vou colocar aqui uma fórmula de soma. Você pode fazer isso na mão, não tem problema, somar cada um deles. Deu $3. Você vai fazer isso dividido por 100 vezes 30. Então, você vai ter um desconto de 90 centavos de dólar. E aí, você vai fazer $3, que é o rendimento bruto, menos os 90 centavos de dólar. Você vai ficar com $2,10. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Agora, vamos pegar o STAG. Então, eu vou colocar aqui, ó, STAG. Deixa ele carregar. Repara que tem que aparecer aqui para o ladinho, ó, que é o REIT, R-E-I-T, então é esse daqui de baixo. Ele está custando hoje $35,20. $35,20. Vamos ver os dividendos. Como eu disse, dividendos são sempre na casa dos 4%, 5%, não mais do que isso. Dividendo mensal, vamos ver os valores. Então, olha só, a média de valores é na casa dos 12 centavos de dólar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,12. Recorrência é mensal. E vamos para 0,12. Vamos copiar, colocar isso até o final. E vamos fazer a mesma coisa aqui, colocar uma soma, que você pode fazer na mão, como eu disse, não tem problema. A soma dos 12 meses. Então, ele vai te pagar bruto R$1,44 e você vai fazer menos os 30%. Você vai fazer isso aqui, dividido por 100, vezes 30%. Então, vai ser descontado 43 centavos no ano de imposto. Aí você vai fazer 1,44 menos o rendimento tributado, 1,08. Tá? Na verdade, $1, né? Porque vai dar aqui, ó, 0,08. Então, é menos de R$1, $1,01, no caso. Agora, vamos pegar o agree, o ADC. ADC. Então, olha só. ADC, está aqui embaixo, 72,83. 72,83. Paga dividendo. Agora ele paga dividendos mensais, mas se você reparar, ele não pagava dividendos mensais. Ele pagava dividendo trimestral, tá vendo? Ó, até 2020 ele pagava a cada 3 meses, agora ele paga todo mês. Então, ele é mensal e ele paga uma média de 25 centavos de dólar também. Então, qual que é o preço? 72,83. 72,83. Paga uma média de dividendos 0,25, rendimento mensal. Vamos fazer a mesma coisa aqui, 0,25. Vamos copiar isso, colar nos outros meses. Vamos colocar uma somatória aqui, para ver quanto você vai receber no ano. E repara que eu estou fazendo conta de ano, não mês, porque é mais interessante, para acumular patrimônio ao longo do ano. Você vai fazer o resultado bruto dividido por 100 vezes 30. Você vai ter 90 centavos de dólar de desconto. Você vai fazer os $3 menos os 90 centavos de dólar de imposto e vai ficar com 2,10 igual no primeiro. Então, a gente pegou aqui, ó, os primeiros que são mensais. Certo? Então, a gente pegou aqui o fluxo mensal. Agora, nós vamos pegar os trimestrais. Aqui você vai ter o PLD, o Prologis, né, que a gente falou agora, setor logístico e de armazéns industriais, o AMT, que é o American Tower, o Equinix, que é de data center, o Welltower, que é o BEN, que é o do setor de saúde e residência sênior, que é aquelas residências que eu falei para vocês, para pessoas na melhor idade,
e o Simon Property Group, que é o SPG, que é de shopping e centros comerciais. Esses caras aqui já pagam dividendo a cada 3 meses, certo? Então, a gente vai colocar na nossa planilha aqui também. Prologis, que é o PLD. Nós vamos ter o American Tower, AMT. Nós vamos ter também Equinix, que é o Equix. Vamos ter Well Tower, que é o Ben. Well Tower. E vamos ter o Simon Property. Simon Property, que é o SPG. Muito bem. Pegamos os outros 5, que são agora trimestrais. Vamos fazer a mesma coisa aqui que a gente fez com os anteriores. Então, eu vou pegar o código PLD. Deixa ele carregar. Peraí que ele não carregou ainda. Guardar. Peraí que a página não está respondendo. Agora foi. PLD. Ó, PLD. Ele já custa mais caro, né? $120,97. 120,97. Vamos ver a média dos dividendos. O dividendo trimestral aqui já vai ter que tomar um cuidado um pouquinho maior na hora de colocar na planilha, porque você vai ver que ele paga em março, junho, setembro e dezembro. E a média dos pagamentos é 96 centavos de dólar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a periodicidade. Então, a média é 0,96. Ele é trimestral. Ele paga em março, tá aqui 0,96. Junho, acho que setembro, né? Setembro e dezembro. 0,96 e dezembro. 6. Vamos fazer a somatória. Então, a gente vai colocar aqui a soma também. Vamos puxar aqui. $3,84. Vamos fazer aqui o cálculo para o desconto do imposto. Então, 3,84 dividido por 100 vezes 30. Você vai ter um desconto de 1,15. Então, 3,84 menos 1,15. Vai sobrar 2,68. Agora, vamos pegar o AMT, o American Tower. AMT. Então, você vai procurar aqui, ó. Ó, tá vendo que não aparece? Tá tudo como estoque, que é a ação americana. Então, você vai colocar o nome inteiro. American Tower. Deixa ele carregar. Agora foi, ó. REIT.
Ele é bem mais caro, né? R$ 191,55. R$ 191,55. Vamos ver os dividendos. São trimestrais. Ó, trimestrais. Nos últimos anos ele começou a pagar fevereiro, abril, julho e outubro. Tá vendo que as datas já mudaram? Os outros foram março, junho, setembro e dezembro. Esse daqui já é fevereiro, abril. Na verdade é janeiro, né? Deixa eu ver qual foi o último pagamento dele desse ano. Então, ó, abril, julho, outubro. É isso mesmo, ó, fevereiro, abril, julho, outubro. Então, vamos seguir pelas datas que está aparecendo aqui para gente. 11/4. A gente vai colocar igual está aparecendo aqui. Então, como a maior parte é em janeiro, a gente vai colocar janeiro. A média dos dividendos é na casa de $1,62. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui está mostrando para a gente que é 1,62 a média de pagamentos. A gente vai colocar aqui na planilha. 1,62 trimestral. Depois a gente coloca os setores. Ele paga em janeiro, 1,62. Depois ele vai pagar em abril, 1,62. Depois ele vai pagar em... Deixa eu ver aqui. Julho, 1,62. Depois ele vai pagar em outubro, 1,62. 1,62. Reparem que tem algumas lacunas sendo preenchidas, né? Então, você vai conseguir perceber que você vai começar a receber renda todo mês com essa carteira. O foco é exatamente esse. Então, ele paga o último rendimento lá em outubro. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Total, soma, $6,40. Vou disponibilizar sim, pode ficar tranquila, que eu vou passar essa planilha para vocês. Eu vou passar essa planilha preenchida já para vocês, aí vocês podem trocar as informações também para editar depois. Aí aqui, ó, 6,48, eu vou fazer 6,48 dividido por 100 vezes 30%. Então, você vai ter um desconto de 1,94. Você vai fazer 6,48 menos 1,94, que é o anual. Então, esse daqui é o que sobra para você. Vamos pegar agora o Equinix. Então, Equix. Espera ele carregar. Olha só, tem REIT e BDR, sempre REIT. Esse aqui é caríssimo, né? $919,68. $919,68. Vamos ver os dividendos se compensam. Ó, dividendo trimestral, março, junho, setembro e dezembro. Uma média de $4,69. Ó. Então, eu vou colocar, deixa eu ver a máxima. Ele vem aumentando dividendos lá desde 2014. Agora está numa média de 4,69. Então, vamos colocar. Para vocês verem, ó. Periodicidade, março, junho, setembro e dezembro. 4,69 por cota. 4,69. Trimestral. Ele paga em março. 4, né? 4,69. 4,69. Depois, ele vai pagar em junho. Depois, ele vai pagar em setembro e dezembro. 4,69. 4,69. Então, apesar dele ser bem mais caro do que os outros, quase $1.000, ele também vai ter um pagamento de dividendo mais alto. E lembrando que, apesar de ser quase $1.000, você pode comprar a partir de $10.
Esse é o seu desconto. Então, 18,76 dólares menos 5,62, você vai receber 13,13 no ano. O Well Tower, que é o Ben, você vai colocar aqui, ó, Ben, vamos ver se ele aparece como Ben, senão a gente coloca o Well Tower. Vamos procurar aqui, ó, fundo. Ó, não apareceu, tá vendo? REITs, apareceu estoque, ETF, não tem. Então, a gente vai colocar Well Tower. Deixa ele carregar. Agora apareceu, ó, aqui, ó. Ele custa 148,58. 148,58. Os dividendos também são trimestrais. Agora é março, maio, agosto e novembro. E ele paga uma média de 67 centavos de dólar. 0,67 trimestral. E vai ser quando? Na verdade, é fevereiro. É que nos últimos anos ele tem pago agora em março. Então, a gente vai considerar março, maio, agosto e novembro. Março, maio, agosto, novembro. Somatória. 2 dólares e 68. Mesma regrinha. 2,68 dividido por 100 vezes 30%. Você vai ter um desconto de 80 centavos de dólar. Aí você faz 2,68 menos 80 centavos de dólar. Vai ficar para você $1,87. E por último, não menos importante, o Simon Property, que é o SPG. SPG. Vamos ver se aparece como SPG, senão a gente coloca Simon Property aqui. Vamos procurar aqui, ó. É SPG, ó. Aqui, ó. REIT, Simon Property Group Inc. É isso daqui. Custando 183 dólares e 80. 183,80. Os dividendos dele é uma bagunça, né? Porque ele paga num período em uma época, num período em outra época. A gente vai levar em consideração o último ano, que foi 2024. Então, é março, junho, setembro e dezembro. Isso pode acontecer. O fundo mudar a distribuição, as datas. Então, olha, antes era fevereiro, maio, agosto e novembro. Agora é março, junho, setembro e dezembro. E ele paga uma média de 2 dólares e 10, ó. 2,5, 2, ele vem aumentando, né? 1,95, 2, 2,5, 2,10. Eu vou colocar 2, eu vou colocar no meio do caminho, porque isso pode variar para mais e para menos. Então, a gente vai colocar as datas de pagamento, como março. Então, primeira coisa, ele paga aqui, ó, acabando mostrando, né? Então, ele pagava antes fevereiro, maio, agosto e novembro. Agora ele paga março, junho, setembro e dezembro. E ele paga aqui uma média de 1,95 a 2,10. A gente vai colocar o meio do caminho, que é 2 dólares, para ficar com uma média mais interessante. E a gente vai colocar nessas datas. Então, aqui é 2 dólares, trimestral,
E vamos colocar aqui, ó, 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares e 2 dólares. Vamos puxar uma soma. $8. Vamos fazer o desconto do imposto, dividido por 100 vezes 30. E vamos fazer aqui os $8 menos o imposto. Prontinho. Montamos aí a nossa constância de dividendos. Então, você repara que tem aqui meses que pagam mais, meses que pagam menos. Certo? Então, você também vai ter impostos. Então, na sua conta, durante o ano, se você conseguir comprar uma cota de cada, e é claro que vale ressaltar que aqui eu tenho fundos bem caros, né? Então, por exemplo, o Equinix, ele é muito, muito caro. Não necessariamente você precisa começar por ele. Você pode começar pelos outros, que são os 57, 35, 72, 148, 183. Você pode deixar os mais caros para ir comprando depois, tá? Mas se você reparar aqui, você também pode puxar um total por mês. Total mês. Quanto que vai cair na tua conta? Então, a gente faz aqui uma soma e puxa o mês. Eu vou puxar isso aqui para cá, para você ver quanto que entrou mês a mês. Você vai reparar que vai ter meses que vai entrar muito mais rendimento. Eu vou transformar isso aqui num gráfico para você enxergar melhor. Ó. Isso aqui e isso aqui. Deixa eu ver se deixa eu transformar em gráfico. Inserir gráfico. Eu quero um gráfico de barras para mostrar para vocês a evolução. Não, esse não vai funcionar. Esse. Talvez. Não, ele não vai deixar eu mostrar desse jeito. Então, me dá um gráfico de barras, então, pelo menos. Tá. Não, esse aqui não vai dar, então eu vou fazer assim. Só por número mesmo. Gráfico. Olha só, cada barrinha é um mês. Ctrl Z. Deixa eu desfazer isso. Cada barrinha é um mês. Então, você vai perceber aqui, senhoras, que janeiro você recebe um valor, fevereiro outro, cai um pouquinho. Aí, março você vai receber mais, abril menos, maio menos, junho mais. Aí cai, aumenta, cai, aumenta. Isso é por causa da constância dos dividendos. Então, você consegue enxergar aqui, ó, que vai haver meses que vai cair o seu rendimento, vai ter meses que vai aumentar. Só que todo mês foi caindo dinheiro na sua conta, que somando, depois que a gente desconta aqui os impostos, você ficou com um total de $33,04 no ano. Então, isso daqui é uma análise horizontal, né, quando você olha mês a mês, e verticalizado quando você olha ali o que você está recebendo durante o período de tempo. Então, essa carteira já vai permitir para você investir no setor de comercial e varejo, logística e armazém, comercial, logística, torre de transmissão, tecnologia, saúde e comércio, né? Shopping center, principalmente. O Simon, ele é shopping. Então, você consegue ter uma diversidade melhor e você consegue ter ali uma carteira com pagamentos recorrentes. Aqui eu coloquei somente 3 empresas com pagamento mensal e coloquei 5 empresas com pagamento trimestral de propósito. É interessante que vocês procurem pelo menos mais 2 fundos imobiliários americanos que paguem de forma mensal. Então, isso vai ficar meio que uma lição de casa para você. Pesquise fundos imobiliários americanos que paguem de forma mensal, porque aqui ainda faltam 2. Eu tenho 5 trimestrais e 2 mensais. Só que quando eu tenho mais aplicações trimestrais, o rendimento mensal ele acaba sendo um pouco mais prejudicado, porque você vai ter meses que pagam mais, meses que pagam menos. Então, aqui é interessante que você consiga encontrar outros 2, tá? Procura 2 fundos aí que paguem de forma mensal. E aí a gente consegue ter uma carteira bem estruturada. Como eu disse, eu vou deixar essa carteira que eu montei no link da descrição do vídeo. Se vocês tentarem baixar alguma coisa, der algum problema, é só me mandar e-mail, né? Ele pede para você solicitar via e-mail, vai chegar para mim, eu confirmo e libero para vocês, tá bom? Quem pediu liberação, eu não liberei ainda, eu vou liberar hoje na parte da tarde, certo?
Distribuição da carteira, uma sugestão, tá? Uma sugestão minha. 50% em REITs mensais e 50% em REITs trimestrais. Como eu disse para vocês. Ali eu coloquei 5 REITs trimestrais e 3 mensais. Então, essa carteira não está estruturada. Ainda faltam pelo menos mais 2 aplicações que pagam renda mensal. Aí é legal que você tenha 5 de um, 5 de outro. Ah, eu tenho 6 de um e 5 de outro, então iguala. Ah, eu já tenho 7 de pagamento trimestral, tenho 5 mensais. Então, você precisa de mais 2 de pagamento mensal. Vale ressaltar também a mesma regra para os fundos imobiliários brasileiros. Não saia comprando um monte de fundo imobiliário por aí, porque vai dar ruim. Você não vai conseguir administrar tudo que você tem. Um site de apoio que a gente pode utilizar para pesquisar os fundos imobiliários vai ser o Investidor 10, que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, você vai no site do Investidor 10, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Você vai no site do Investidor 10 e você vai ver que tem uma parte aqui em cima, ó, no menu superior, que é só sobre internacional. Aqui, ó, internacional. Stocks, BDRs, REITs. Ver todos os REITs. Você vai vir aqui e ele vai te mostrar todos os REITs disponíveis. Olha os que a gente acabou de falar. Você tem aqui o Realty Income, que é o O. Você tem o STAG, que é o industrial. Você tem o Prologis, o Alexandria, que é fundo de... O Alexandria, ele é de cassinos. ADNC, que é fundo de papel, parece nosso MXRF11 aqui no Brasil. O Equinix, que é de data center, que a gente acabou de falar. A gente tem o Digital Realty, que é muito bom também. A gente tem o American Tower, o AMT, o WP Carey, IPR Properties, o Medical Properties também é muito bom. Então, olha só quantos fundos você tem aqui. Eu acho que deve ter uns 150 fundos só aqui nessa parte. Você pode se basear nesse daqui para realizar a sua pesquisa, mas como eu disse, não esqueça que agora você precisa procurar fundos que paguem de forma mensal, não trimestral. Deixa eu pegar aqui um que pode ter, ou não, né? Vamos entrar aqui no Alexandria. Você pode clicar nele, ele vai te levar para a página. Então, vamos ver a recorrência dos pagamentos de dividendo. Aqui, cadê? Desce um pouco mais. Aqui. Ó, esse daqui é trimestral. Então, ele seria mais para uma estratégia trimestral. Então, não vai ser ele. Vamos ver outro. Deixa eu pegar aqui, WP Carey. Vamos ver a periodicidade dos dividendos. Olha aí eu passando exercício dando resposta. É maravilhoso, né? Ó, trimestral também. Também não serve. Então, você vai procurar fundos que são trimestrais, certo? Pelo menos, aliás, desculpa, fundos que pagam mensalmente. A gente encontrou 3, faltam 2, certo? Então, você pode usar o site de apoio aqui do Investidor 10 também para você conseguir procurar os outros que faltam. Eu acho que ele é muito bom para você procurar investimento internacional, porque você vai ver que ele é mais bonitinho em questão de mostrar logo, as informações, dividendo, percentual, quanto está pagando. Eu acho que ele é mais bonitinho aqui, visualmente falando, para você pesquisar, tá? Um ponto muito importante, você não vai pegar o primeiro que você vê pela frente, que paga mensalmente, e vai colocar lá na sua planilha para ver os dividendos. Você vai olhar a quantidade de imóveis, localidades, como funciona, igual a gente faz aqui no Brasil, certo? Então, não saia colocando qualquer coisa na sua carteira. Outro ponto importante da estratégia: reinvestir os dividendos para acelerar o crescimento da carteira. Então, receber o dividendo não converte em real, deixa na sua conta de investimento internacional. Quando você for realizar as novas compras, você pega o que rendeu, mas o pouco que você ia investir, compra mais. No outro mês, você vai receber um pouquinho mais. Receber um pouquinho mais, pega o seu investimento mensal, mais os rendimentos, e aplica. E você vai fazer isso constantemente, certo? Ajustar a proporção conforme o perfil do investidor, mais renda mensal ou mais crescimento de capital, aí você pode escolher. Tem fundo que paga trimestral, mas se valoriza mais. Então, você pode pensar em ter uma carteira que tenha mais valorização.
Tem fundo que se valoriza de forma mais lenta, mas paga dividendo mensal. Então, você tem que enxergar ali na sua carteira. Você quer mais renda mensal ou você quer mais crescimento do valor investido? Cada fundo vai te entregar uma das duas alternativas. Ou vai ser mais rendimentos, ou vai ser uma valorização maior. E aí você vai colocar na sua estratégia. Ali na planilha eu coloquei 8 fundos diferentes. Pode ter 10, pode ter 12, pode ter 15, pode ter 20, pode ter 100 se você quiser. Qual é o problema? Cuidar dessa carteira. Então, o que eu acho interessante? Você começar com uma planilha, né, com uma carteira entre 10 a 15 fundos imobiliários americanos, que pagam de forma mensal e trimestral. Ah, Bruno, mas então é melhor comprar só fundo que paga mensal, né? Porque todo mês eu vou receber renda. Sim, é verdade, todo mês você vai pagar renda, mas essa renda acaba sendo um pouquinho menor, certo? Então, os trimestrais, eles costumam pagar um pouco mais. É claro que se você concentrasse o valor em um determinado fundo que paga de forma mensal, ele ia quase se igualar aos fundos que pagam trimestral. Mas aí a gente entra na questão de que você precisa diversificar a sua carteira. Se você comprar todo o seu patrimônio de um único fundo e tiver um problema setorial, você vai perder muito dinheiro. Então, a diversificação, ela é quase que um freio contra crises. Não tem para onde correr, você precisa fazer esta diversificação. E se você conseguir investir $50 por mês durante 20 anos? Aqui eu trouxe uma estratégia para a gente pensar nisso não no agora, mas no longo prazo, certo? Quando você olha só o mensal, você pode desanimar. Primeiro, porque os fundos são caros, principalmente para nós brasileiros, conversão do dólar, variação do câmbio, o rendimento pode ser mensal ou trimestral, ainda tem essa questão de pagar imposto sobre o que vai cair na sua conta, né? Bruno, eu tenho que pagar? Não, ele já vai cair com desconto, tá? É só para você entender que vai falar que vai pagar $1, mas vai ser descontado 30%, então você vai receber 70%. Se você faz uma projeção esperando cair $1, você vai se frustrar, porque na verdade o que vai entrar é 70 centavos de dólar, certo? Então entender isso faz muita diferença também na estratégia ao longo do tempo. Para calcular a renda passiva mensal ao longo de 20 anos, investindo $50 por mês em REITs, precisamos considerar os seguintes fatores. Primeiro, taxa de retorno anual estimada. Aqui, historicamente falando, a média de valorização dos REITs é entre 8% a 12% ao ano, incluindo valorização e dividendos. Vamos considerar 9% ao ano para um cenário conservador, tá? Então, varia de 8 a 12, mas vamos colocar 9 porque ele é mais conservador. Crescimento dos dividendos. Muitos REITs aumentam seus dividendos ao longo do tempo, mas vamos considerar um rendimento médio de 4% a 5% ao ano no final do período. Terceiro, reinvestimento dos dividendos. Para efeito de cálculo, assumimos que os dividendos serão reinvestidos para aumentar o patrimônio total. Tá? Então, a gente vai colocar as médias aqui dentro. Investindo $50 por mês durante 20 anos a uma taxa de 9% ao ano, o montante acumulado será de aproximadamente $57.500. Se você faz isso vezes 6, vai dar pouco mais de R$300.000 aqui no Brasil. Isso vai te pagar um pouco mais de R$3.000 de renda passiva. Tá? Já dá para quem vive com um salário até R$3.000 alcançar a tão esperada liberdade financeira com aplicações fora do Brasil. Certo? Então, aqui, se você investir $50 durante 20 anos, com uma taxa de 9%, que é a média, você vai ter acumulado $57.500. Isso é só o acumulado. Mas é óbvio que a gente quer saber o dividendo mensal também. Se ao final de 20 anos o investidor decidir parar de aportar, ou seja, parar de fazer novos investimentos e apenas viver dos dividendos, com rendimento de dividendos médio de 4,5% ao ano, ele receberá. Aí a gente faz 57.500, que é o valor que foi aplicado, vezes a taxa de crescimento anual. E para encontrar a taxa, eu preciso fazer 4,5 dividido por 100, que vai dar 0,045. Então, se você faz 57.500 vezes 0,045, você vai receber por ano $2.587,50. No entanto, se estimar pelo valor do dólar aqui no Brasil, no ano você vai ter recebido 15.525 em renda passiva. Se a gente pega esses $2.587 do ano e dividir por 12 meses, por mês, essa pessoa vai receber
US$ 215,62, o que vai dar algo em torno de 1.293,75 em real, tá? Levando em consideração que esta pessoa está investindo somente $50 por mês. É claro que $50 para nós brasileiros é muita coisa, porque isso vai dar uns R$ 300. Mas se a gente consegue fazer uma boa carteira diversificada e aumentar nossa renda, buscar aumentar a renda gradativamente, você consegue fazer isso ao longo do tempo. Às vezes, a aluna ou o aluno não consegue começar com $50 por mês, vai começar com 10, mas já começou. De 10 você vai para 20, de 20 você vai para 30, de 30 você vai para 40, e assim sucessivamente. E você vai ter mais retorno nos seus investimentos. Então, tenha mentalidade de longo prazo. Longo prazo. E se organize financeiramente falando. Tá? Porque não adianta nada. Você investir, você conseguir colocar o valor, mas sua vida financeira estar uma grande bagunça. Não há rendimento que cubra o seu custo de vida. Certo? Aqui eu trouxe também de forma tabelada para você enxergar o crescimento do dividendo mês a mês. Aliás, desculpa, ano a ano durante esses 20 anos. Então, no primeiro ano, essa pessoa ela vai ter acumulado $625,38 e vai receber $2,08 de dividendo. No segundo ano, ela já vai ter $1.309,42 de patrimônio e $4,58 de renda. No terceiro ano, ela já vai para $2.057 acumulados e vai receber $7,54. E a gente vai fazendo isso ano a ano. Quando chegar lá no 20º ano, né, lá no final do período, essa pessoa vai ter acumulado $33.000, 394,34 e já vai estar recebendo mensalmente $217. Tá? Aí você vai pensar o seguinte, Bruno, mas lá você falou que dava $57.000 acumulados. Sim, é os 33 mil mais os dividendos que foram caindo mensalmente que você foi reaplicando. Aí vai dar os 57, certo? Então, quando você chegar lá no 20º ano, você vai ter os 33 mil de acúmulo de patrimônio, mais todos os dividendos que você recebeu ao longo dos 20 anos. Por isso que é tão importante o reinvestimento dos dividendos que vão cair na sua conta. Algumas observações. O patrimônio acumulado cresce devido a transportes e reinvestimentos. Transporte aqui significa você fazer novos aportes, fazer novas compras e reinvestir os dividendos. Não adianta você pegar $50, ficar investindo mais o dividendo que cai na sua conta, você consome. O ideal é que, para fazer esse efeito bola de neve, você aplique e reaplique os dividendos, os dois ao mesmo tempo. Os dividendos monetários aumentam progressivamente, chegando a $217 por mês no 20º ano. Então, é lá no 20º ano você vai receber $217. O crescimento dos dividendos é impulsionado pelo reinvestimento e aumento do rendimento de dividendos ao longo do prazo. Então, assim, quanto mais você investe, quanto mais você reinveste, maior vai ser esse montante. Imagina que hoje você começa a investir $10 por mês. Depois de um ano, você já está conseguindo investir $20. No terceiro ano, você já está conseguindo investir $40. No quarto ano, você já está conseguindo investir $50 por mês. No sexto ano, você já está conseguindo investir $80. No sétimo, você já está investindo $100. Então, os valores menores que você começou a colocar lá no início, porque você tinha pouco dinheiro, estão sendo supridos por agora aportes maiores. Então, se preocupem também em aumentar a renda de vocês, para poder investir mais. Então, às vezes você não consegue começar com $50, mas se você conseguir com 10, você já está fazendo a engrenagem girar. Que é isso que a gente tem que pensar. Tem que fazer essa engrenagem girar ao meu favor, mesmo que seja com um pouquinho, certo? Então, você vai começar mesmo com pouco, investir todo mês. Conclusão. Se uma pessoa investir $50 por mês em REITs com uma taxa de crescimento de 9% ao ano, ao final de 20 anos, ela terá uma renda passiva estimada de $215 por mês, sem precisar fazer novos aportes. Caso continue investindo e reinvestindo os dividendos, esse valor pode ser ainda maior. Interessante, né? Então, quanto mais você investe e reaplica seus dividendos, mais retorno você vai ter.
Então, hoje nós conhecemos um pouco mais os fundos imobiliários americanos. Muito parecido com a nossa indústria aqui no Brasil, com algumas pequenas particularidades, que é dividendo mensal ou trimestral, um valor de aporte que vai ser mais alto, mas isso não é bem um diferencial, é porque a nossa moeda está muito desvalorizada. Um mercado muito maior, então agora que você tem acesso ao Investidor 10, o Status Invest, os e-books que eu vou deixar aqui, você vai conseguir estudar e você vai perceber que essa é uma indústria ainda maior do que a gente imagina, com imóveis espalhados em regiões assim, muito bem localizadas, com valores muito interessantes, com investimentos bilionários, enquanto a nossa indústria milionária deles é bilionária, quase trilionária. E aí, consequentemente, você tem esse custo de oportunidade. Por ser uma indústria muito grande, ela vai ser mais cara. Mas, como eu disse aqui, e volto a repetir, qualquer aplicação nos Estados Unidos, hoje você começa com $10. Então, você começa a comprar no mercado fracionário. Assim como você comprou o BIO, o SHV, o LQD e todas as outras aplicações que a gente falou até agora nas últimas aulas, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo para comprar fundo imobiliário americano, certo? Se vocês forem comprar e tiver alguma dificuldade para fazer a compra, me chama aqui. Prestem bastante atenção nos códigos. Tem que ser exatamente o código que a gente colocou, tá? Nem uma letra mais, nem uma letra menos, senão você não vai encontrar o código certo. Foi lá comprar, ficou com dúvida, tira print e me manda. Tá com dúvida? Anota nas nossas aulas individuais, particulares, você pode tirar as dúvidas, certo? Ok? Como conteúdo complementar, nós vamos ter aqui 5 e-books liberados para vocês, se eu não me engano, tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 e-books que vão ser liberados para vocês hoje, que é o Realty Income, que é o O Prologies, que é o PLD, o Equinix, que é o Equix, e o American Tower, que é o AMT. O Will Tower, a gente ainda está terminando de montar, porque estava faltando uma informação, tá? Então, você vai ter aqui na descrição dessa aula de hoje, 4 e-books sobre os fundos imobiliários americanos. Estude eles, tá? Para você conseguir investir melhor no mercado americano, você vai ter que estudar sobre. Não tem muito para onde fugir. E na próxima aula. Ai, não colocou aqui o final, gente? Que ótimo, não coloquei o finalzinho da aula. Mas no resumo, gente, na próxima aula nós vamos falar sobre as stocks, as ações americanas, tá bom? Lembrando que semana que vem, dia 1º, nós não temos aula por causa do feriado de carnaval. Nós voltamos às aulas normalmente no dia 8, certo? Então, dia 8 de março, a gente tem aula, dia 1º não tem, tá bom? Eu vou mandar comunicado no grupo informando que dia 1º não tem aula, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem, podem perguntar no privado, podem deixar para as nossas aulas. E a gente se fala oficialmente lá na semana do dia 8, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.